Boa tarde, bom dia ou boa noite, aquele tradicional cumprimento de palavras do silêncio. Aloysio aqui com vocês mais uma vez. Diálogos sobre a não dualidade, conversas com amigos espiritualmente despertos. Conversas que já vêm acontecendo há quase um ano e meio já, com amigos do Brasil, da Espanha, da França, da Alemanha. A gente tivemos amigos de vários lugares, de Portugal, Chile, só lembrando. E agora, não sei se é a semana que vem, mais breve, o Palavras do Silêncio vai estar legendado em inglês e em espanhol, porque já houve solicitação de amigos de outros países pedindo a legenda, né? Ou no inglês ou no espanhol, essa possibilidade, que querem assistir o Palavras do Silêncio. Então, que já tem uma dimensão internacional e cada vez mais ampliando. Agradecer a todos que têm assistido, participado, colaborado, indicado amigos, entendeu? E aí feito, como é que chama? Se inscrito no canal, colocado aquela coisa no sininho, tudo aquelas operações aí que esse aplicativo YouTube solicita para que a gente funcione de uma forma adequada. Hoje nós vamos conversar com Lara. Eu não sei se a Lara tem um sobrenome, ela deve ter, porque ela não me contou, mas tudo bem, depois ela conta. Lara, amiga que eu conheci há um pouco tempo atrás, amiga de Adam, que a gente conversou no último domingo. Lara também tem uma experiência muito rica, né, que eu posso dizer, do despertar espiritual, da busca da alegria de viver. Como é que eu posso me livrar do sofrimento, suposto sofrimento psíquico mental deste mundo, entendeu? E que encontrou, vamos dizer, encontrou esse espaço, esse não saber de poder estar presente a cada instante, vivendo a vida na sua beleza. E aquilo como ela se apresenta, certo? Porque a gente não, de certa forma não, a gente não escolhe nada, nem o copo d'água que a gente vai tomar, o corpo que pediu, estou com sede, vai beber água, certo? Chá ou café? Não, o corpo ele está mais relaxado, então ele precisa de um café e assim vai. A gente pensa que decide o chá ou o café, a gente não decide absolutamente nada. Mas a gente continua achando. E esse achar cada vez. Opa! E esse achar cada vez mais. Quanto mais a gente acha alguma coisa, mais a gente se pega na historinha pessoal. Apesar que nós vamos conversar sobre a história pessoal de alguém que não é pessoal, do impessoal da Lara, né? Lara, antes de eu começar a falar aqui essas coisas, a gente vai comentar durante, conta para nós, Lara, como é que começa essa jornada da busca da alegria de viver, da felicidade? Ai, que linda. Gratidão primeiro pelo convite. Olá a todos. É uma alegria já estar aqui com todos. Ah, eu relatei um pouquinho, né? A gente conversou um pouquinho antes sobre essa menina que buscava o amor. E eu, depois de um tempo, eu falei, era o amor mesmo, porque é como uma palavrinha que era mais adequada naquele tempo, porque era a palavra onde as pessoas diziam que era a coisa mais sublime. Todos ao meu redor diziam, ai, o amor. Havia poemas de amor. E quando falava sobre Deus, havia confusões, discussões até, muitas vezes. Então, eu vi a menina buscando essa coisa genuína. Mas havia uma percepção que eu digo que isso permaneceu comigo toda essa trajetória da Lara, que é algo contínuo e as palavras realmente não conseguem exprimir, mas vamos chamar de espaço, um espaço seguro que sempre permaneceu. E era como se eu estivesse numa busca por um espelho disso. Um espelho disso que permanecia constante, como um chamado. E eu costumo dizer que é esse chamado do coração. E aí depois a gente pode entrar, que coração é esse, né? Não estou falando do órgão. Então, quando eu via e ouvia sobre amor, isso me causava intriga desde muito nova.
porque parecia ser uma coisa que integrava, que unia, que tornava um o que pareciam ser dois, mas esses mesmos que diziam que se amavam sofriam. E aquilo era muito estranho para mim. Quer dizer, só um comentário. Então, as receitas que papai, mamãe, família, avó, amigo deram, parece que não funcionou, né? Exato. Parece que tudo ia sendo quebrado. Então, peraí, mas essa coisa que é a mais sublime não é tão sublime assim ou é? Ela se parece com o que eu estou, com o que eu sinto, vamos chamar, que eu sinto aqui dentro ou não? Então, eu parti daí por essa busca de encontrar, ok, então eu vou descobrir o que que é esse verdadeiramente esse amor, né? E aí, óbvio, como a maioria das pessoas, a gente vai se dando conta de que a, a pequenas mentiras, o amor está dentro dessas mentiras, dessas intrigas, desses. Você fala, tem alguma coisa que não está certa, de desconfiança. E essa coisa que brotava de mim, a palavra era como se eu sussurrasse para mim: confia. Sempre que eu escutava algo e parecia escutar, era desse jeito, era essa palavra, continua e confia. Sempre foi isso, continua e confia. Então, esse lugar de se relacionar com desconfiança era, na verdade, muito desconfortável para mim. Isso que você estava falando, né, de quebrar essas coisas dos adultos e do mundo, lembro que minha mãe falava muito para mim, você tem que ter malícia, você tem que e eu não queria. Então era um jogo muito complicado para mim, interno e de relacionamento. Enfim, saí pelo mundo em busca desse amor. Eu Você tinha tinha certeza. alguma ideia? Você tem alguma ideia do que significava amor? Algum conceito? Alguma crença? Algo? Não Não tinha agora, nada. né? Não agora. Quando eu falava, quando você estava buscando, você tinha alguma percepção disso? Não? Não, o que fazia como referência, para mim, eu ia encontrar exatamente o que era esse amor, que seria idêntico a esse espaço seguro, esse lugar seguro que eu sentia que emanava de mim. Que eu ia encontrar isso, que eu tinha que encontrar isso como um reflexo, mas eu não tinha um conceito. Apesar de que eu tinha questões. Eu escrevia poemas desde os meus 8 ou 9 anos, como questionamentos, poemas que questionavam isso e que eu me fazia perguntas a respeito do que é a vida e do que é essa coisa chamada de amor. Porque o que me era apresentado era amor a coisas, amor entre pessoas. Então, esses conceitos, e eu via que isso estava alinhado a algum tipo de sofrimento, então parecia estranho. Por isso eu fui em busca. Então, aí eu busquei em todas as partes, busquei em relacionamentos, mergulhei aí nessa identificação com esse personagem, nesse roteiro, buscando isso em alguma coisa, em algum lugar, em espiritualidade, em religião, em relacionamento, em família, em amigos, mas nunca encontrei. E meu coração sempre disse: não é isso. Eu ficava pouco tempo nos lugares, porque eu sempre fui muito obediente a isso, que me dizia: não é isso, não é isso. E eu saía rapidamente. Isso não quer dizer que eu não entrei nesse jogo, nesse roteiro de sofrimento, de sofrer, de ter as minhas questões, as questões desse personagem, enfim. O que que era o Mas sofrimento? Ou o que que é o sofrimento? o que que é esse sofrimento agora? Pois é, agora que você, vamos dizer, que você não vive mais isso, que você experimentou isso, o que que é o sofrimento? É ignorar a mim mesmo, só. Ignorar o que sou. Isso é sofrer. Não ser. Isso é sofrer. Sim. É, mas não havia essa consciência. Ainda tinha, enquanto há o buscador, ainda há sofrimento, porque há essa falta. Então, eu estava buscando, ainda não havia esse reconhecimento, então buscava, buscava.
E chegou um momento, passei por momentos depressivos, que se pode chamar de depressivos, mas chegou um momento que realmente eu entrei num, num fundo onde eu tive uma doença autoimune, e aí foi quando eu tive um start assim, de devoção, de entrega. Porque nesse momento dessa enfermidade, por muito tempo, por meses, eu não sabia o que eu tinha e ninguém sabia o que eu tinha. Eu fui a muitos médicos, fui a muitos lugares e ninguém sabia o que eu tinha. Então, aquilo foi... Eu me vi definhando como nesse... Era como se eu pudesse observar, definhando, mas ainda havia esse lugar seguro. Ainda estava aí. Confia. Mas estava Mas, lá. mas você tinha a sensação, a percepção de que era algo físico, corporal, ou que era algo maior que isso que estava acontecendo com você, essa enfermidade que você chamou, essa doença? Naquela época, eu não tinha a consciência que depois eu tive. Sabia que era algo que além do físico, né, que estava brotando para outra coisa, para que eu me desse conta de algo. Mas eu ainda não tinha. Não tinha a certeza de nada. Eram só suposições. Mas sabia absolutamente que não era só físico. Então, passaram-se 6 meses e era como fisicamente, era algo que se pode chamar bem forte, né? O corpo inteiro sangrava, era forte, ah, visualmente forte e dolorido, na época muito dolorido. Então, chegou um momento que eu não queria mais sair, eu não queria mais fazer nada, eu não queria fazer nada. E aí, um momento, a minha irmã me chamou, me convidou, vamos. Tava calor como tá agora, e minha irmã chegou para mim e disse: vamos para a Bahia, né? Vamos para o mar. E aí eu falei: cara, eu tô em São Paulo, na época eu morava em São Paulo. Tô em São Paulo, não quero sair de roupa e você quer me levar para o mar e colocar biquíni. Aí eu falei: quer saber? Talvez seja isso que eu precise. É... Aí falando do mar, quando eu cheguei lá, o roteiro da Lara, nascida na Bahia, nasci em Salvador, no dia de Iemanjá. Então, toda essa simbologia entrou em mim. E quando eu fui e entrei no primeiro dia no mar, naquele momento, eu tive um primeiro momento dessa consciência vazia de não saber, porque foi uma rendição em que eu disse: eu não sei o que eu tenho, não sei para que isso, ninguém sabe. Então, se há algo que sabe que é aquilo que é, eu estou pronta para você agora. E fiquei lá, flutuando por pelo menos meia hora, e fiquei 1 hora e meia ali no mar. E nessa conexão, e aí eu digo, você pode chamar de Iemanjá, de Mãe Divina, de Deus, de fonte. Eu sei que houve esse movimento interior de rendição, onde o coração se abriu, a mente se calou, e só estava o que estava, só era o que era. Então, nesse momento, eu não me lembro de nada, não me lembro de nenhum outro pensamento durante esse instante que eu estava aí. E Quer dizer, depois, a onda virou o mar e tudo era o mar. exato. Ai, que lindo, obrigada. Hum, exato. Já não havia isso, não havia mais nada. E quando eu saí dali, eu me coçava muito, coçava todo o corpo, né? Quando eu saí dali, é, a água secou e eu, desde ali, não me cocei mais. Tudo acabou, tudo se foi. Como uma consequência. E eu não estou aqui falando de, nossa, de cura de doença física, não.
Meu objetivo nem era esse naquele momento. Sim, era tomar um banho de mar, ponto. Exato, era simplesmente eu não tinha mais saída, sabe assim? Quando sinto isso, que Mas você descreveu um sentimento de rendição, surrender, né? De se entrega, quer dizer, não tem mais ninguém aqui, entregou e aí, vamos dizer, essa dissolução nesse infinito espaço, que no caso era o mar ali, voltou energeticamente para você e equilibrou o que tinha que equilibrar, certo? exatamente, Você, exatamente. eu vou fazer um comentário, vou contar uma experiência pessoal. Às vezes eu É, conto. Similar à sua, que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu não estava buscando, quer dizer, eu já era um buscador espiritual nesse tempo, eu estou falando de 40 anos atrás, por aí. E eu fui para a praia, na casa de uns amigos, tal, entrei no mar também, delícia, e comecei a nadar, e falei, vou boiar. Ai, que bom, que gostoso, ai, que maravilha, não tenho mais separação entre eu e a água, tudo isso aqui é uma coisa só, essa sensação. E quando eu me dei conta, eu estava já a uns 4 metros profundo, afundando. uau! E daí eu falei, não, precisa voltar, tal, e voltei. Mas enfim, foi só uma experiência parecida. Peraí, Aloysio! Acorda. Foi só uma experiência parecida, mas segue você, conta. Mas daí Que você. legal! Nossa, você fez lembrar um outro momento que também estive no mar, quando lágrimas caíam, e eu não lembro por quê, e eu senti isso, que, uau, minhas lágrimas salgadas e o mar, e tudo era o mar, e eu senti o mar como esse grande choro, mas um choro de graça, um grande, uau, foi uma coisa linda. O mar, eu sou fã do mar, cada um tem, né, tem suas simbologias aqui do seu roteiro. Por exemplo, eu adoro levar, quando viajo, a gente viaja com algumas pessoas, adoro entrar no mar e carregar alguém no mar e estar ali junto e, e viver isso, de repente, juntos. Gosto muito disso, de compartilhar isso. E, Então, enfim, naquele momento, quando você saiu, você já não coçava mais aquilo que nada. existe. E o amor, onde é que estava Então, ali? aí eu volto para São Paulo e tinha uma consulta marcada com um médico, que eu já nem queria, mas disse que esse era um senhorzinho, sabe, desses médicos antigos, esse vai saber o que você tem. Aí eu voltei e eu estou contando isso porque ele me fez questionar uma coisa. Aí eu volto lá e ele fala assim, tira a roupa, deixa eu ver, né? Aí tava tudo seco, ele falou, não consigo identificar. Aí tinha um que ainda não estava seco no meu pé. Aí ele olhou o pé e falou assim, já sei o que você tem, pode colocar roupa. Eu falei, como assim? Tá bom. Já tinha feito um monte de exames, né? E ninguém sabia. Aí ele me disse: você tem uma doença autoimune. Eu já tinha ouvido falar de doença autoimune, mas ele falou: você sabe o que é? Eu falei: doutor, me conta o que é, porque não, já ouvi falar, mas não sei. Então, você, assim, a grosso modo, você está produzindo essa doença para que o seu corpo se defenda dela. Foi esse silêncio que eu fiz. Aí eu disse: peraí, doutor, senhor, eu tô ficando louca? Então, a minha pergunta, aí eu pude olhar para mim e dizer: uau, eu sou insana. Há uma insanidade nessa pessoa que parece ser normal. Então, doutor, então o que eu faço para me curar? Então, não há cura. Você agora precisa se acalmar, precisa meditar. Você agora precisa entrar no estado zen. Essas foram as palavras dele. Eu falei, ok, porque isso é o seu sistema nervoso te atacando. Uau! Então, aí depois eu fui, obviamente, atrás de tudo isso e me dei conta, depois de um tempo, que essa identificação, esse personagem, esse sistema ego, é uma doença autoimune. Porque na virada, se você pensar bem, o ser separado, a ideia de ser separado, a ideia do personagem,
ou que a gente chama aqui no Ocidente de ego, é uma primeiro que é uma ilusão, certo? É um Claro. sonho dentro do sonho. Eu acreditar que eu sou alguma coisa, que eu decido alguma coisa, que eu faço alguma coisa, que eu tenho uma história aqui para trás e que ela vai seguir aqui para frente, certo? Uhum. Então, e aí eu vivo nesse passado e nesse futuro, né? E a gente não vive na presença agora, espontaneamente conversando, como nós estamos partilhando aqui a experiência. Então, é, isso gera um problema de desequilíbrio, né? Verdade? Claro que gera. Todo o sofrimento psicológico ele é um problema de é você gerando sofrimento para você, quer dizer, na sua ilusão, na sua Exato. pequena crença, você gera uma doença para você, que é o sofrimento de todos os tipos, entendeu? Aí Exatamente. tem, você sabe como terapeuta, eu trabalho com isso há 40 anos, eu fiquei muitos anos estudando todo o simbolismo corporal, que as doenças significavam A, B, C, D, Y, Z. Tem tudo, né? O pulmão é tristeza, o estômago é ansiedade, aí vai, aí vai. Tem 1000 coisas que você pode ler. As medicinas tradicionais, a medicina chinesa, entre outras, lê isso. Mas o que eu percebi hoje, depois de algum tempo, que se você a cura para isso não é entender de que eu fiquei triste então e eu tive uma gripe, eu tive um não, a cura é entender que eu não sou esse corpo, que eu não sou o personagem. Essa é a cura real. Exatamente. Exatamente. E na fonte da coisa. Senão a Sim, gente fica brincando e dando em looping. Exato. E aí vai vir uma outra, e vai vir outra, porque você está na história da tristeza, na história do não sei o quê. É isso mesmo. E o mais interessante é que a doença autoimune não tem origem. sim. Quer dizer, Não se sabe como ela vem. Então é bem ilusório mesmo, sabe? É um negócio. E aí foi isso. Esse foi o start, assim, para eu questionar a insanidade, porque, como eu disse, né, mergulhei no mundo, nessa identificação, fazendo as coisas, escolas, relações e tal. E aí foi um choque para mim de voltar ao prumo e à direção disso que eu estava relatando, que sempre esteve aí, essa presença desde criança. E aí, então, já exausta, porque aí eu fui atrás de várias coisinhas, uma aqui, outra ali, e como eu disse, sempre não é isso, não é isso. Aí, quando eu me esgotei, eu estava muito cansada, numa desistência assim, não sei, desistindo de tudo mesmo, de tudo, porque eu tentei mudar o mundo, né? Eu tentei mudar essa casa. Eu queria consertar a casa, porque se essa é a minha casa, primeiro eu quero consertar essa casa. Então eu entrei em várias coisas, assim, como eu escrevia muito bem politicamente, ONGs, eu como atriz escrevi uma peça de teatro revolucionária, assim, para levar nos colégios, nas escolas. Só que não é isso, né? Não, não. Aí quando a gente vai nesse ímpeto, quando a gente vai, é que a gente descobre que, cara, se você tem essa energia de querer, então vai e faz logo, para você se dar conta de que não é por aí, sabe? Não é para arrumar o mundo. E muito menos depois me volto a querer arrumar a mim. Muito menos isso. Então havia um. Uau! Então, o que que é? Finalmente. E aí foi que eu encontrei um combo, que eu falo. Encontrei Adam, encontrei o xamanismo e encontrei um curso em milagres, que é o caminho não dual de Jesus. E aí foi o que eu digo dessa busca desse espelho, né, que a gente estava falando, que eu estava dizendo, que eu encontrei em Adam esse coração que meu fora de mim, esse espelho de uma honestidade, de uma fé inabalável, de uma certeza. Uau! Que eu falei, uau, obrigada pela sua existência, porque foi como encontrar. Eu não encontrei meu. Adam é meu companheiro, meu esposo, eu não encontrei isso. Eu encontrei esse espelho imediato. Isso que foi. Aí eu pude descansar. Encontrei o caminho. Então, aí o buscador se dissolveu, a buscadora, né? Pôde descansar, e aí virou uma caminhante. Aí começa esse caminho. Então, assim, aí foi quando eu me dei conta, e Adam oferecia sessões, então eu fazia parte do grupo dele.
que tudo que eu estava buscando era a mim mesma. Todo tempo estava mais perto do que a minha própria respiração. Então, e isso ele me trouxe, né? O Esse buscador é o espelho. buscado, né? Exato. Essa foi a Os beleza. sufis que dizem que o que você busca está mais próximo de você, quer dizer, o divino em você, do que a sua própria veia jugular. É isso mesmo. Uau. E é tão simples, né? É simples, mas aí, nesse momento, Lara, quando você falou, puxa, para aí, posso descansar, relaxar, entregar, quer dizer, não estou buscando mais nada, cheguei em casa, vamos dizer assim, voltei para casa, entendeu? Nesse momento, pode até o Adam sair de cena, vamos dizer assim. Nesse momento, na verdade, o que ele me mostrou é que eu não precisava de nada, nem de ninguém. Ele não me apresentou uma necessidade. Ele me fez ver que a não necessidade era tudo. Então, nesse momento, não precisava de nada, não tinha que ter nada, não tinha que virar nada. Não havia nenhum tipo de desejo nesse sentido. Vamos dizer, só falando a história que você está contando do personagem Lara, aquela doença já tinha se desfeito, ou ela continuava, ou ainda permanece alguma coisa? Como é que ficou isso? Não, O corpo, como é que o corpo interagiu com isso? se foi. Uhum. Se foi, e assim, como o médico disse, pode voltar daqui 40 anos, pode voltar amanhã, pode nunca voltar. Mas nunca mais voltou, nunca mais se manifestou, né? Então, pelo menos não daquela maneira agressiva. Então, nunca mais. Aí, desde aí, claro, é o que eu digo, né? Assim, encontrei, agora caminho, descansei na busca, mas agora começa um outro passo, um outro que para mim foi desafiador. Não havia ainda maturidade mental para esse reconhecimento de que tudo é e O que, descansar aí. o que quer dizer isso? Não tinha maturidade espiritual? Me explica um pouco isso. Maturidade mental, na verdade, Mental, né? mental. É. É, é, que dá no mesmo. Porque havia ainda muita identificação, ainda havia essa coisa essa frasezinha, eu sou o corpo, ainda estava aí, em diversos aspectos, ainda estava aí. É, Uma pergunta, Lara, a partir de uma deixa que você deu aí. Você tá, trabalhou com teatro, não só, trabalhei. eu acho que como atriz, como diretora, escritora, pelo que você contou, certo? Uhum. Até que ponto essa característica do personagem Lara, trabalhar com teatro e representar personagens outros, não permite que às vezes você caia num personagem, ai, tá tudo resolvido. Entendeu? Ai, não, na verdade, o mais desafiador para mim, a ideia de ser atriz sempre foi para poder vivenciar algo além da Lara, porque eu precisava ser mais do que isso aqui. Então, havia essa necessidade. Mas hoje em dia eu vejo como o teatro me traz, na verdade, uma analogia bem interessante nesse sentido, de perceber como o ator que somos e temos esse diretor, se eu estou na consciência, e aqui estou atuando e sou uma testemunha desse personagem. Mas foi muito desafiador para mim, por exemplo, porque a personagem que eu montei na vida era muito Você boazinha. montou, você escreveu esse roteiro ou ele aconteceu independente de você? Olha, depende do nível que você está me falando. Se tudo sou eu, aí eu que fiz. Mas se ele está acontecendo, é o que está acontecendo, Sim, né? sim. Né, eu perguntei no sentido de que esse roteiro do personagem Lara que você descreveu até agora para nós, ele aconteceu independente da Lara, certo? Claro, claro. Não foi eu que fui ditando as regras disso. Vamos chamar assim, o próprio momento que você experimentou aquela dissolução naquele espaço infinito que era o mar e começou o processo de cura de autorreconhecimento, independeu de você. Você foi lá tomar um banho de mar, porque você não estava. Quer dizer,
houve uma entrega. Houve um momento em que Claro. o serzinho separado falou: não, chega, não aguento mais, faz o que quiser de mim, entendeu? Se entregou. Isso. Não foi isso? Isso. Foi só isso. Foi só isso, exatamente. O resto não, a gente não está fazendo nada, em É. verdade. Absolutamente nada. Voltando para Voltando. a história do teatro. Voltando à personagem boazinha, que eu digo que aí eu comecei a desconstrução dessa. Porque aí a gente volta na ideia do amor, né? Do que depois do que você até me perguntou, você tinha algum conceito? Sinto que foi sendo formulado como comportamentos, como uma ideia do que seria ser amoroso, como uma ideia do que seria ser uma boa pessoa. Então se formou aí uma boa menina, uma boa irmã, uma boa filha, uma boa que quando eu encontrei, quando eu cheguei no caminho, houve uma desconstrução ou um abandono, posso dizer, lutos e lutos pareceram, pelo menos, muitos velórios com relação a essa personagem. Essa ideia do que é o amor, a própria vida se expressando, né? Então era como eu ter forjado esse personagem amoroso, e aí entra no que você perguntou da atriz, que em algum momento, tá tudo certo, tá tudo bem, não, é só falar amoroso, só estar aqui, falar assim, olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E ser amoroso é isso, o amor é isso, e não é isso, né? Então, houve esse abandono dessa atuação. Uhum, uhum, uhum. Isso sim. E isso me levou, e eu posso dizer, nesse tempo e espaço, me levou tempo. Estive muito agarrada aí a essa identificação. Até que, nesse processo de mais de acho, quase 9 anos com um curso em milagres, que é a prática do perdão verdadeiro, que não é diferente da autoinvestigação e de se colocar em devoção, é estabelecer o prumo do que se quer ou do que não se quer mais. Então, depois de 9 anos, aí, em algum momento, esse símbolo, esse Jesus, eu sinto como um toque dele que me diz: já tá bom de me usar como vitrine do que você está vivendo. Como eu disse, você é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso foi muito forte para mim. Nesse momento, ter que também deixar de lado isso. Porque é isso, até as práticas têm que ser deixadas de lado, de alguma maneira. Sim. Tudo tem que ser deixado, tudo tem que cair. E nesse momento foi isso. Foi o Jesus como essa vitrine do que eu estou aqui estudando e praticando o curso dele. E é sempre falando disso. E ele diz aí, ensine que eu não morri, né? Não ensine que eu morri, ensine que eu vivo em ti. E é Jesus, eu falo, mas a consciência dizendo, né, a si mesmo, não é isso, tire. E aí passaram-se alguns dias e eu tive um sonho lindo com ela. Uhum. Ananda Maia. É, e, e nesse momento, óbvio, eu estava ali, e fiquei nesse toque que foi vivenciado. E aí, poucos dias depois, eu sonhei com ela. E ela me apareceu, eu não a conhecia. Já tinha visto num livro do Paramahansa. E me apareceu o rosto dela e eu só ouvi: agora é comigo. E aí eu fui atrás de saber quem era ela, procurei nas coisas do Paramahansa. E aí descobri a Nanda. E é como tão simples. Aí eu falo da maturidade no sentido desse silêncio se estabelecer, desse espaço silencioso,
disso que se diz, né, desse testemunhar do que passa, do que vai e vem, do que se movimenta, e permanecer aí, mesmo diante dessa aparente atuação, a simplicidade disso é tamanha que, eu não sei outra expressão senão dizer, maturidade, precisa haver uma maturidade para isso. Até para... Essa maturidade e o fato de você ter sonhado com a Ananda Mai, logo depois de você ter experimentado e compreendido que, inclusive, todas aquelas práticas, aquelas técnicas do curso em milagres já não precisava, não era mais necessária, porque você já tinha entendido, já tinha resolvido, já aquilo já estava, quer dizer, você tinha que abrir mão de mais aquilo lá. A necessidade dos sábios, que as pessoas têm dos sábios, dos santos. Ananda Mai é uma sábia e uma santa, é uma que nasceu iluminada, a gente conhece a história dela, que a gente, não é o caso agora, mas as pessoas que querem saber, é uma santa sábia indiana que nasceu iluminada, de uma beleza maravilhosa, fenomenal, inclusive. Entendeu? Bom, então, mas a gente sempre busca, tradicionalmente, as espiritualidades tradicionais, as espiritualidades que trazem o ser humano da presença do ser humano, da presença do coração, do amor, da contemplação, da alegria de viver, estão sempre bebendo nessas fontes, né? Vamos dizer, nessas fontes luminosas, autoluminosas, que são os sábios, que são os santos, as santas, as mulheres sábias, entendeu? Como Ananda Mai. E ela traz isso para você, é isso que a gente poderia pegar Exato. nesse aspecto, entendeu? Exato. Ela trouxe a simplicidade, o óbvio, onde tudo se cala, não, onde as palavras... Estamos aqui emitindo sons, mas é como... As palavras apontam. Símbolos, mas ela trouxe que tudo é. E que isso precisa... Isso é simples, isso é óbvio, e isso está por detrás de tudo que é dito ou feito. Isso é como todo o pano, se é que eu posso chamar assim, como todo o pano de fundo, como todo o céu azul, como tudo. Não há nada que não seja. Então, como... Uau, isso é muito simples. E aí, essa simplicidade ser integrada, e aí entra um pouco nesse momento que eu vivo, ser integrada nessa experiência humana, vamos dizer, nessa experiência física, essa integração dos essa integração, voltamos de novo, essa integração no ser, na presença, no amor, como isso se dá para o ser que está falando agora, enquanto consciência, Lara, nessa conversa? Isso é muito lindo, porque isso tem a ver com que também outra coisa que eu recebi de Adam, que é essa integração, essa consciência, isso de viver essa experiência e esse corpo como esse veículo, como esse traje, essa expressão da própria vida, a expressão disso, desse tudo, desse o que é. E como colocar, como tornar isso simples e viver desde aí e realmente se manter aí nesse prumo diante das necessidades supostas desse corpo. Que todo mundo tem que ir ao banheiro, tem que dormir, tem que comer, tem que... Então, como é viver, ser o que é e continuar fazendo o que faz, supostamente? Quer dizer, mas não tem separação, isso é uma coisa só, né? Não tem. Mas o que eu vejo é que há pelo menos assim foi para mim, que uma grande dificuldade para
para finalmente permanecer nesse simples é que há uma rejeição, mesmo que sutil, a ok, eu não sou um corpo, então eu rejeito esse veículo, eu rejeito, eu rejeito. Uhum, uhum. Eu quero que ele morra, eu quero que ele desapareça, sabe assim? E aí que há essa compreensão, aquilo que abarca e acolhe tudo. Sim. Então, como funciona esse corpo? A gente poderia dizer que, inclusive, o universo é o nosso corpo. Que esse, Exato. que esse aqui é um ponto coagulado no Aloysio, coagulado na Lara, na Maria Tereza, na Súnia, enfim, as pessoas que estão aí. É coagulado aí, mas esse universo que se coagula e se expressa dessa forma. Agora, como você falou, se isso é todo, como é que no cotidiano, né, isso passa, essa presença acontece no cotidiano em função de tudo? Porque, inclusive, tem as necessidades, as dificuldades, os desequilíbrios, porque esse corpo, tudo bem, você já passou pelos desequilíbrios e enfermidades, você é ainda jovem, entre aspas, por exemplo, eu já tenho um pouco mais, enfim, o outro tem lá, enfim, ele vai se harmonizando e a gente vai buscando uma permanente mutação e um permanente equilíbrio, não é verdade? Mas que Exato. a gente se entrega para ele, e ele faz o que tem que ser feito. É uma coisa que eu aprendi até que faz pouco tempo, que eu tinha uma coisa de, eu vou porque eu faço, porque eu quero, porque eu cuido, eu curo, eu vou curando a vida inteira, autocura, tal, tal. Inclusive a palavra terapeuta vem do grego therapeuten, aquele que cuida e cura de si mesmo. Eu vivi um personagem muito forte com isso, durante quase Uhum. 40 anos. E recentemente, sei lá, algum tempo para cá, que eu soltando esse personagem, falei, pô, tudo bem, entendeu? Já fiz o que tinha que fazer. Não, mas não precisa, porque existe uma sabedoria no universo. Quando a gente Claro. disponibiliza nesse não saber, como você falou, nesse simples, a coisa pode acontecer. Nesse Exato. sentido, Lara, a gente podia chamar o Adam para a gente conversar um pouco, Podemos. de você comentar como é que vocês fazem esse trabalho. Sim, podemos. Ele está aí do Deixa eu lado? só. Eu lembrei de uma coisa. A Dani já Conta. está vindo. Lembrei de uma coisa que você falou isso da doença, da autocura. A Má, ela tem uma passagem dela que ela fala algo, uau, incrível sobre isso. Que os devotos dizem, porque ela houve essa autocura que ela fazia, e chegou um momento que chega uma doença e os devotos falam, por que você não se cura? Porque... E ela diz, mas por que vocês querem tanto que essa doença vá embora? Se vocês vêm até mim e eu não mando vocês embora, por que eu tenho que mandar ela embora? Ela quer ficar um pouco comigo, dá licença. Eu achei Você sabe que o incrível. Ramana Maharaj teve algo similar, né? Porque ele teve um câncer, ele acabou Sim. morrendo disso, um câncer no braço, foi tomando conta do braço dele, e os médicos queriam fazer A, B, C, D, e tentaram fazer algumas coisinhas que ele deixou, mas queriam operar. Ele falou: não, 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 isso aí é assim mesmo, vocês não deixa que também tem. Apesar que tinha toda aquela coisa, que a gente não vem ao caso, ascética vamos dizer, da tradição hindu, que o Ramana Maharaj vinha dessa linhagem e tal. É, o Ramana ele ensinou pela presença, pelo silêncio, incrível que pareça isso. Apesar de que tem vários livros editados sobre o Ramana conversando Exato. com os devotos, inclusive aquela pergunta quem sou eu, que é uma pergunta que se designa classicamente para o Ramana, esse era que ele chama eram para os discípulos, vamos dizer, que estavam ainda no pré-primário. Sim, Porque aqueles que já estavam mais presentes já não tinham essa de ficar perguntando quem sou eu. Quem sou eu. Não, claro. já estavam lá presentes e aprendendo pelo silêncio. Mas isso é uma outra Claro. história. O Adam chegou aí, Vem, não? vem. Aí, tá vindo. Tá. Chegou. Então, é interessante, eu sei que vocês desenvolvem um trabalho juntos, é, e que vocês vão contar. Tudo bom, Adam? Oi de novo. Estamos aí, estamos aí. Então, eu gostaria que vocês contassem juntos o que é esse trabalho que vocês vêm fazendo, que teve um momento que foi uma coisa bem formal, e que hoje é uma coisa mais, enfim, tem a sua formalidade, porque tem algo que disponibiliza para as pessoas vivenciarem esse autorreconhecimento, você falou do corpo à consciência, enfim, contar um pouquinho para a gente como é que vocês realizam isso. Pois é, lembrando um pouquinho, oi a todos, que bom estar de volta, poxa vida, Tão rápido, né? um pequeno repeteco, né? Não, não é repeteco, não é. Nós estamos num delay, será? Estamos no domingo passado. Sim.
Então, nós levamos isso muito a sério, como você bem falou, essa coisa do processo, do que tem que aprender, sabe? A prática levada muito a sério, muito disciplinado, você sabendo que eu tenho essa educação militar, assim, rígido, exigindo das pessoas que elas têm que aprender, têm que ter consciência. E aí, cara, depois, assim, na graça da vida, chega essa compreensão de que, puxa vida, aconteceram coisas, né, movimentos, né, na forma para que a gente se dê conta disso, né? Sim, E aí nos demos conta de que não precisava de tudo isso, sabe? Não precisava, entre aspas, precisava para que a gente se dê conta. sim. E uma profunda gratidão a todos aqueles que participaram, né, os personagens que participaram dessa nossa escola. Nós fazíamos muitos eventos internacionais, principalmente, dos quais nos orgulhávamos muito, porque justamente fazíamos esse evento com mestres também, considerados despertos. Um, e eu queria especificar para as pessoas que agora está na moda, né, pessoal, falar de ao despertar, né? Qualquer um agora diz que está desperto, desperte não sei o Agora quê. tem despertar para muitas coisas. Sim, claro. E aí e faz o quê? Uns 2 anos atrás, 2, 3, não sei, fizemos um evento que chamava O Verdadeiro Despertar. Para ver se a gente enfiava. As pessoas entenderem o que é o despertar da consciência e não ficarem falando essas baboseiras. Essas coisas, sabe? E só que tudo isso, né, chega a essa compreensão de que, carai, é para nós. Só que isso, eu uso muito essa expressão de que eu precisava me cansar. Sim. Sabe, me esgotei mesmo, tipo, caramba, sabe? Uau, ok, agora entendi. Chega, deu, entendo. E daí vem essa coisa de conduzir tudo e vivermos para uma simplicidade. Então, hoje, nós tínhamos esse instituto voltado ao ensinamento. Hoje oferecemos um espaço, chamamos assim, um espaço seguro onde você possa vir e desvendar a si mesmo, se é que tal coisa seja necessária, né? Sim, sim. Então, the kingdom way of life, né, o reino, o modo de vida do reino, é apenas respondendo aquela expressão que diz, né, encontrai primeiro o reino dentro de vós e o resto, né? Então, nós sentimos isso e atendemos a isso. É uma simbologia apenas. Então, hoje as pessoas vêm aqui para sentir, parar, simplesmente fica quieto. Não tem muita novidade. Então, de alguma forma, é como estes praticantes, né, no geral, que tem vindo até nós, tem muito conteúdo. Em sua maioria já estudaram muitas coisas, já desenvolveram algumas práticas, mas o sentir em si, ou ficar quieto, é o que estão buscando. E isso que nós oferecemos aqui no nosso espaço. O que não, que eu posso chamar de, que aí eu não falei sobre isso, né, que é o finalmente, mas que é essa intimidade. Uhum. Que aí entra esse romance, que para mim foi isso, encontrar esse romance com Deus, romance em Deus. Sabe quando você está, vamos lá, quando esse personagem está apaixonado, ele vê o rosto das pessoas em todas as partes, e é como paquerar Deus. Você só vê uma coisa agora. Só isso, nada mais. É como Sabe, isso. sabe o que os sufis dizem? Quando É, você realiza isso, tudo é a face de Deus. é, é Sim, isso. sim, exato, Exatamente. exato. É, E é o que a gente expressa isso para nossa vida, é como estar todos os dias aprumado para Ele. É como uma coisa que eu sempre achei incrível, sempre senti esse convite, acho que o próprio xamanismo me trouxe isso, o feminino, o macho, o másculo necessita, são palavras apenas, mas o macho necessita se tornar feminino, porque o feminino é a recepção, sabe? Para receber Deus. É como o Ram Dass fala, né? Se torna a namorada de Deus. Então é essa prontidão diária, você se arrumar, que seja, sabe? Ou qualquer coisa que você faça, seja para Ele.
desde a plantinha que eu cuido, a flor que eu arrumo, seja para ele, tudo seja uma oferenda para ele apenas. E nessa intimidade, essa dissolução total, onde se é que há ele e há eu, e já não há mais, né? Sim, pois é, essa dissolução da dualidade, né? Exato. Você está vivendo a unidade no seu cotidiano. Quer Exato. dizer, é na hora que o personagem, que o eu, que o Aloysio sai de cena, daí você está feliz, você vai vivendo, vai fazendo o que tem que fazer, entendeu? Exato. Porque a vida é fazer, né? A gente faz. Ou às vezes o não fazer também aparentemente é um fazer. E é isso que se chamavam os contemplativos, né? A vida dos contemplativos é esse tipo de disponibilidade para viver ela. As tradições espirituais já apresentaram tudo isso ao longo da, sei lá, da humanidade, dessa humanidade que está aí, entendeu? Vivendo, entendeu? Então essa simplicidade de estar disponível para viver sem personagem, sem nada, e acolhendo tudo que acontece, não é verdade? Então a coisa fica mais simples, fica mais contente, e a felicidade está aí se manifestando, né? Você não está buscando nada, certo? Você não está mais buscando. Exato. E então parece tão complexo isso, o fato de que quando me dei conta de que já tive o título de professor, sabe assim, aquela coisa, o mestre, já fui chamado de mestre, sabe aquela coisa, maestro, dígame maestro. Maestro. Gracias, muitas gracias. Isso é espanhol, não? Gracias por a vida. É que tem um personagem que faz isso em espanhol, que é muito simpático, que faz essa... Adam também é ator, entendeu? Aí a gente... Sim, fazemos encenações. Porque quando o professor saiu, quando eu vi que eu sou totalmente desnecessário, uau, o terapeuta, o curador, você acha que falou uma coisa parecida disso? Sai de cena, tipo, uau, há um descanso, há um permitir que a vida apenas seja, há um não interferir, sabe? Isso, por um lado, como um instituto, como um lugar que oferece algo, foi como que pareceu doer um pouco, né? Como dizer, na verdade, nós não servimos para muita coisa, ou para nada, mas se você quiser vir, é como assim, sabe? Como dizer... E aí, do nada, é como se eu me tornasse o mestre nada, que, né? Mestre nada, Adam, nada. Porque eu entendo que não tenho nada a ensinar, sabe? Mas esse não saber, né? É uma coisa que outro dia eu conversava com o Francis Lucili, que é meu amigo, foi meu mestre, e ainda é, de certa forma. E a gente falava assim, pois é, a gente fica falando aqui no não saber, mas estamos há 2 horas falando no não saber. Por que eu tenho que falar tanto? Eu gosto de uma imagem que o Francis usa, que é o seguinte: não, eu sou um passarinho que gosta de cantar, entendeu? Eu estou cantando. Eu digo que eu também gosto de falar, entendeu? Apesar que hoje eu estou com um pouquinho de dor de garganta, mas estamos aí, tomei muito vento ontem, entendeu? É como as palavras do silêncio. Sim, as palavras que brotam do silêncio. Gente, estamos brincando de que estamos dizendo alguma coisa. Mas estamos, de certa forma, então, porque quem está disponível, quem está na abertura que somos, nesse não saber, isso acolhe, isso vai vibrar, vai ter ressonância, tem frequência, ressonância, e a pessoa fala, pô, mas olha aquilo que o Adam falou, que a Lara falou, que o Luiz falou, que interessante, por que não? Olha, então isso vai ressoando, e aí vai na disponibilidade. E aí, como você passa a ser, como é que eu posso chamar? Um amigo, um instrutor, você dá ponte, você aponta, você faz referências, baseado naquilo que você é, no ser que você é. E você está descansando nesse ser, na presença. De maneira espontânea, né? Porque o conflito, o sofrimento que experimentamos é quando acreditamos que temos que fazer isso. Sim. Eu vivi isso a vida toda, sabe? Hoje, para mim, isso acontece. E aí onde parece que finalmente estou vivo, sabe? Sinto isso acontecer porque não estou interferindo, não estou buscando obter alguma coisa com isso. Meu Deus, isso é a paz. A maior caricatura é a nossa cultura, a nossa civilização ocidental e hoje já planetária, quando as pessoas dizem eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Vocês sabem o que quer dizer a palavra trabalhar? O radical dela é tortura. Exato. Quer dizer torturar.
Sim. Entendeu? Chegou a esse ponto que as pessoas não se dão conta. Então, a ideia de trabalho virou uma tortura para as pessoas. Quando a gente está disponível, a gente faz, a gente não trabalha. O trabalho é sofrimento, porque a maioria das pessoas sofrem, porque trabalham porque estão se torturando, que estão no personagem isolado, pequenininho, não estão fluindo com a vida, entendeu? É claro, se a vida te apresenta que você tem que lavar a louça, plantar uma árvore, dirigir um carro, dirigir uma empresa, não importa, mas se coloque disponível lá. Eu tenho um amigo que ele teve o despertar, a gente vai conversar brevemente, esse amigo, e ele depois do despertar, enfim, ele voltou para a empresa que ele trabalha, uma big empresa, ele está lá feliz da vida, entendeu? Mas ele não importa, ele está fazendo o que tem que fazer, entendeu? Porque está disponível, está na simplicidade da vida. Claro. Mais uma vez, obrigado, Lara. Obrigado, Adam, de novo. Nós que agradecemos. Como a conversa hoje especificamente era com a Lara, eu vou deixar as palavras finais com ela mais uma vez. Obrigada. Eu acho que eu não tenho muito a falar. O que eu posso dizer é isso que trouxemos agora. Que não há nada comparado a que isso seja vivenciado por você. Essa intimidade, essa devoção, essa diluição. É isso que interessa. Se a nossa conversa aqui trouxe mais um apontamento, que maravilha. Se não, também está tudo bem, mas que se coloque no prumo. Se você quer alguma coisa que eu diga, leve essa brincadeira a sério, seja honesto, seja honesto e mantenha o prumo, porque a verdade, o que somos, o que você é inevitável. Deus é inevitável, essa expressão é óbvia. Então é isso. Eu não tenho. É silêncio. Palavras do silêncio. Obrigado. Celebrando a vida no silêncio. Obrigado. É isso. Até. Até. Tchau.